Olá, seja muito bem-vinda ao Protagonista Cast. Eu sou a Dani Bélico, Sheila Lanza, minha sócia, e nós somos as protagonistas de Saia. E antes da gente chamar a nossa convidada, a gente vai falar da CIA Expansão SA, que é o Clube Feminino de Negócios das Protagonistas de Saia. Não conhece ainda? Já acesse o QR Code e saiba todos os detalhes de tudo aquilo que a gente trabalha dentro da CIA Expansão SA. Posicionamento, visibilidade, conexão, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento empresarial, inclusive liderança. E em breve a gente tem novidade incrível que vai entrar na plataforma. Quer saber mais? Não deixe de acessar o QR Code. E agora sim a gente vai chamar a nossa convidada, Ju. Seja muito bem-vinda. Nossa sócia também, né? Sim. Fale um pouco sobre você, Ju. Primeiramente, obrigada pelo convite, querida. meninas. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Juliana. Vim falar um pouquinho sobre o meu trabalho como consultora financeira. O meu relacionamento com o dinheiro, ele começou muito cedo. Aos 7 anos, eu já tive que aprender a importância do dinheiro. Quando meus pais se separaram. E eu segui com o dinheiro sendo um problema, assim, na minha família. Não por necessidade, mas era muitos tabus. E aos 16 anos eu comecei a trabalhar e eu tive que me virar. Minha mãe falou: agora você tem o seu dinheirinho, a vida é sua, se vire. Claro, morava com a minha mãe, mas eu tive que dar conta de tudo que eu precisava ter. E aí, com 19 anos só, eu fui fazer faculdade e eu ia fazer um curso só de gestão. E a única coisa que me atraiu era a gestão financeira. Eu fui por ir. Lá eu me apaixonei pela economia, fiz uma segunda faculdade de economia e assim começou a minha história. Fui trabalhei em diversas empresas como analista, como precificação, análise de custos, sempre focando no resultado das empresas e, claro, no meu próprio resultado, da minha família. Depois, casando, sou a responsável pela organização financeira da minha família e eu decidi que esse conhecimento tem que sair só de mim e eu quero expandir para mais mulheres. Maravilha, Não. uau, né? Deu até um... Deu até muita... Gente, pera, são muitas informações e rapidinho, assim. a Vamos gente fatiar. Vamos fatiar isso daí. Fala um pouquinho do tabu aí, eu acho que foi onde começou, né? Você ia pegar o tabu também? eu ia perguntar dele. Os tabus do dinheiro, principalmente para a mulher, né? Isso é muito enraizado ainda, né? Sim, né? Pensa que minha mãe teve que dar conta por muito tempo, né? E ela não trabalhava, então ela cresceu falando, não pode gastar isso, desliga a luz, eu não sou sócia da Eletropaulo, sai logo do banho, água não dá em árvore, dinheiro não dá em árvore, tal coisa é só para rico, você não pode isso, você não pode aquilo, porque isso é coisa de rico. Então, eu cresci com essas falas e para mim era algo normal. Mas o que mais me pegou era que ela sempre falava que você tem que guardar dinheiro, a gente tem que guardar dinheiro, a gente tem que ter uma poupança, a gente tem que ter uma poupança. Meus pais separaram em 92, né? Que foi um ano marcante para todo mundo. Sim. Foi exatamente quando estava entrando o Plano Real. Então, além de eles se separarem, eles perderam tudo que eles tinham, né? Então, foi um momento bem complexo e a gente foi virando. O que eu fiz, né? O que isso mudou em mim? Entender que dinheiro era muito importante. E outra coisa que minha mãe falava, que assim, é algo que essa é uma crença que eu ainda não consegui quebrar, tá? Não pode dever. Pobre não pode dever, porque a única coisa que tem é o nome. Então, é algo que eu cresci Minha mãe fala isso até hoje. um pavor de dever. Minha mãe fala também, óbvio, né? Então, isso moldou muito a minha realidade. E não, sem perceber, gente. Óbvio que eu não percebia tudo, nada disso, né? A gente vai perceber com o tempo, com autoconhecimento. E aí, aos 16 anos, quando eu comecei a trabalhar, falei, bom, já que eu tenho que me virar ganhando meus R$ 125, né? Não sei como. Dinheirão? Eu montei o meu sisteminha ali. Então, eu peguei um caderninho e eu anotava o dinheiro que entrava. Ai, comprei uma bolacha, R$ 6. Comprei absorvente, R$ X. Comprei uma xuxinha de cabelo, R$ X. E assim ia. Assim foi minha vida. Já estava bem organizada com Já 16 tava, anos. né? Gente, Muito. uau! É por isso que eu falo que a minha relação com o dinheiro, com as finanças, começou muito cedo, porque foi algo natural. Eu escolhi uma faculdade sem pensar nisso que eu fazia. Mas já estava vinculada numa habilidade Exato, sua, é uma né? habilidade. Porque, Hoje eu acredito que não só uma habilidade, é um dom que Deus me deu. Pode ser que a gente chegue nessa fase aí mais pra frente da nossa conversa. E
até o crédito. Porque eu queria um celular. Tava chegando nos meus 18 anos, eu queria um celular, né? E eu não tinha como comprar um celular ganhando R$ 125. Então, o que que eu fiz? Mãe, compra um celular pra mim, que eu te pago parcelado. Então, eu montei meu sistema de crédito ali na minha casa. Mãe, eu te pago parcelado em tantas vezes e eu vou te terminar de te pagar no mês tal. E foi com a minha mãe assim por muito tempo. Todas as vezes que eu precisava, na verdade, eu sempre fiz isso. E eu nunca deixei de pagar uma parcela, principalmente pra minha mãe. Pra minha mãe, não, entendeu? Pros outros até, agora pra mãe... o banco minha mãe não sabe. A mãe era o crediário das Casas Bahia. Minha mãe foi um super crediário. Não só pra mim, pros meus irmãos também. Mas, então eu montei esse sistema. E eu só fui perceber muito ao longo do tempo quanto as finanças e o dinheiro já estavam enraizados dentro de mim desde sempre. E as crenças são complicadas, mas o quanto minha mãe foi boa por um lado, porque me fez criar mecanismo para enfrentar todos esses desafios que ela sofreu. Para mim não foi, eu não falo nada que a gente viveu com pesar, mas foi um aprendizado muito bom mesmo. Você já partiu de um lugar de menos, né? Porque tem vários tipos de crenças também. Tem aquelas que te põem para baixo, que é sempre a escassez e tal, né? Então, embora todas sejam meio negativas, né? Mas você já saiu um pouquinho mais na frente ali também. A questão de dívida, Mas elas existiram também, tá? Elas só foram quebradas lá nos meus 30. Então, óbvio que eu também mantive muitas delas ao longo do tempo. Mas a questão do dever, da organização, eu criei meu método e comigo eu não vou ter esse problema. Quando eu casei, o meu marido falava, como que você faz o seu dinheiro render tanto? Você ganha muito menos do que eu. Eu falava, não sei, é normal. Não, e gente, é muito verdade isso. É uma característica. A organização meio que faz um fermentinho ali, né? Faz. Porque você trabalha com, não é só o dinheiro, você trabalha com longo prazo. Exato. E o fato de ser organizado, isso acaba te favorecendo a você ir conquistando as coisas. Põe um objetivo, vai lá, tá bom, então vou parcelar, compra, depois pega outro. Isso, né? Era exatamente nesse sistema que eu trabalhava. Eu nunca tive problemas em parcelar. Eu sempre tive consciência de que muitas vezes a gente vai precisar parcelar, a gente vai precisar fazer uma dívida para conquistar aquilo que a gente tem. A única questão é que essa dívida tem que estar dentro de todo o seu planejamento financeiro. Então, eu sempre fui muito certinha com isso. Então, essa parte estava ok. Mas chegou uma hora que eu também cheguei ali no meu limite, né? Sim. Porque eu queria mais. Mas estava muito redondinho. Aí eu fui descobrir. Aí você achou as crenças que estavam ali. As escassezes. E aí a gente foi trabalhar outra forma, né? Outra parte. Eu acho que isso, na verdade, é um trabalho eterno pra gente. Porque eu não acredito muito em... vamos quebrar essa crença. Não, a gente entende que ela existe e a gente vai criar meios de driblar ela, né? De conviver ali com ela de uma outra forma. Como que eu trabalho para que ela não me domine e eu domine a minha crença? Como que eu ressignifico na realidade, né? Exato. Porque quando você tem uma crença que você carrega desde a infância, é difícil você falar assim, ela nunca mais vai existir, essa vozinha nunca mais vai ficar falando na minha cabeça. Mentira, né? Ela volta de jeitos diferentes, só que você vai perceber, a diferença é que quando você tem consciência, que você percebe que você tá se sabotando, ou que você tá com as crenças ali gritando, e aí você fala, opa, peraí, cala a boca, né? Fica quietinha aí essa voz, porque eu não quero mais viver nesse padrão de comportamento. E aí você começa a mudar, mas é um processo... Isso mesmo. Lento, de passinho em passinho, no dia seguinte ela vai falar de novo, de repente de um jeito diferente, você vai. Ela não deixa de estar ali, né? Autoobservação. Sim. Isso, é autoobservação. Autoobservação. Eu falo que é o tempo inteiro vigilante, não só pra isso, né? Na verdade, tudo que a gente quer mudar, tudo que a gente quer evoluir, a gente tem que estar vigilante. E as crenças não são diferentes. Elas vão sempre falar, aqui você não pode, esse ambiente aqui não é pra você. Não, aqui é o seu patamar de ganho. Aqui, morar num lugar desse? Não tem nada a ver com você. Não é pra você. Esse carro não é pra você. Sempre vai vir, mas a gente tem que ir lá e lembrar. Não vem, não. Isso daqui é lá da minha infância. Agora eu sei que eu posso. Como? Com o planejamento financeiro. Se você não planejar, se você não souber quanto você gasta, até onde você pode ir, também você não vai conseguir. Então,
um sem o outro não dá match, né? Como eu falei, né? Na minha adolescência eu era muito controlada financeira, mas eu cheguei no limite, que só o controle não resolvia. Então, aí tive que unir a essa quebra de crenças, mudança de mentalidade, mudança de comportamento para conseguir evoluir. Para você transpor, né? Porque ou você é Isso. endividado, ou você é equilibrado, ou você é uma Poupador. pessoa que... Não é nem poupador, é que investe. É um investidor, né? Você tem Exato. os 3 pilares ali. E aí, quando a maioria das pessoas acham que ser equilibrado é demais. E no fundo não é isso, né? Quando você é equilibrado, você não cresce. Sim. Você só fica naquele lugar. Você não deve para ninguém, mas também não consegue alçar voos maiores daquele que você está, Você né? tá ali no mediano, né? Foi legal você falar do investir. Eu sou formada em economia e eu fiz a faculdade, vários amigos já investiam e eu não conseguia. Eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo, porque eu tinha muito medo de perder dinheiro, assim. E aí, casei, meu marido tinha mais medo que eu ainda. Então, assim, até sobrava, a gente até tinha reserva de emergência, mas eu não tinha coragem de pegar R$1.000 e comprar um tesouro direto, gente. Era um negócio, assim, surreal. E aí, com a quebra das crenças, isso foi muito bom. E eu achava que eu realmente não podia, mesmo tendo conhecimento, eu achava que investimento não era pra mim, era pra gente muito rica, que tinha que ter muito dinheiro sobrando, enquanto é o contrário, né? A gente precisa primeiro investir, primeiro cuidar do nosso patrimônio, para depois pagar as contas, né? Essa é a forma ideal. Então, o primeiro investimento que eu fiz, gente, eu cheguei e me emocionei, porque era um negócio que eu sonhava há anos, sabe? Um desejo. Legal. Então, foi muito legal você falar isso, porque é possível investir. Sim. E não falo que, eu sei que existe, o ideal é que a gente invista todo mês e tudo mais. Mas se você investe quando você pode, você começa a ver aquele dinheirinho crescer. Ai, é tão gostoso. Nossa, Dá um e eu fico quentinho. feliz, né? Dá um E eu quentinho queria no que todo coração. mundo sentisse isso, porque é muito gostoso. Sim. E você entra nessa área também de investimento, de apoiar a pessoa no Eu investir? tenho conhecimento, mas Tá. eu ainda. Para que você direcione investimentos, você tem alguns certificados que você precisa tirar. Entendi. Então, eu sendo responsável, eu estou no processo de tirar esses certificados. Sim. Então, hoje, eu oriento, eu indico para a pessoa, né, dentro do meu planejamento financeiro, então, como que vai funcionar? Você precisa investir em tesouro, tanto por cento, e pode comprar X em ações, se for uma pessoa mais arrojada, tanto por cento em CDI, tanto por cento reserva de emergência, mas você precisa procurar uma corretora, porque nesse momento eu não tenho autorização Sim. para isso. Você recomenda, Eu mas recomendo, não mas não executa. executo. Sim, Perfeito. não, Che. é maravilhoso. Só para deixar bem claro, porque também é algo que nem todo mundo tem conhecimento, de que Sim. precisam ter documentações, certificados para tal. Então, é legal a gente falar disso também. É importante. Aí você cria parcerias com Sim. pessoas que são habilitadas para Exato. tal, e você você pode até ter a sua certificação futuramente, mas também não é uma obrigatoriedade, Exato, né? Eu quero ter porque é algo que eu gosto Sim, realmente. sim, Mas que eu deixei passar, que já era pra ter tirado há muito tempo. E ficou lá escondidinho, sabe? Aquele desejo que ficou escondidinho, porque eu não trabalhava diretamente na área, mas agora eu posso. Então, trabalhar diretamente nessa área. Então, é algo que eu não tenho a certificação, mas vou orientar todos os meus clientes. Indico, né? E oriento meus clientes da melhor forma possível pra isso. Maravilha. Ô, Ju, e pelo que se trouxe aqui, no seu método, você combinou aí uma parte de autoconhecimento, de trabalhar esse Isso. mental, as crenças, e mais o método, né? Exato. É uma coisa que a gente vê, e aí até a gente do lado de cá, a gente sabe que funciona bem, porque só o método, que ele, ok, já tem a sua importância, tem a técnica, mas às vezes a pessoa vai mesmo com o método, com a técnica, ela não consegue fazer aquilo rolar no dia a dia, porque pega no comportamento. Ela Aí enrosca. entra a Dani e mexe no comportamento para ajudar. Então, a gente cria uma força muito grande nessa junção do autoconhecimento e comportamento com o método, né? Você está fazendo algo similar aí, Sim, né? essa é a ideia. O que acontece, né? Eu tinha lá o meu controle. E mesmo depois que eu comecei a me conhecer, quando meu filho nasceu, eu me peguei comprando muito mais do que eu deveria. Eu já tinha passado por um processo de autoconhecimento, eu já tinha noção das crenças, eu já tinha ali melhorado elas, mas como a gente disse, temos que estar vigilante. E ansiedade, aquela coisa do primeiro filho. Do primeiro filho, baby blues, tal. Quando eu percebi, acho que tem muita coisa sendo comprada que eu não preciso nessa casa. Acho que tem alguma coisa errada. E aí eu percebi,
as contas estavam lá, todas organizadas, planilhadas, os planejamentos, tudo lindo. Não estava saindo, mas eu não precisava. Então eu falei: "Olha, eu não percebi o quanto linkar mesmo", porque eu conhecia as crenças, eu conhecia o Sim. planejamento e eu usava eles separados. E aí, agora, né, retomando para essa parte financeira, eu lembrei disso. Aí eu falei: Uhum. "Gente, é isso, eu É. preciso unir as 2 coisas", porque se a gente não trabalha a mentalidade para mudar nosso comportamento, a gente não adianta ter só planilha. E eu acredito hoje que muita gente que fala assim: "Ah, eu não gosto disso, eu não entendo esse negócio de planilha", até porque não é só planilha, tem aplicativo. Eu acredito que se funcionar no caderninho para a pessoa, tá lindo, Tá maravilhoso, ótimo. vai no caderninho. A pessoa tenta e não consegue. Por quê? O problema não é o dinheiro, na verdade é o dinheiro, né? Mas não é só a planilha. É o antes, é o comportamento, é a Hum. crença que ela tem que levou ela ao comportamento de 20, 30, 40, 50 anos, de uma forma que Sim. vai ser difícil dela agora virar pro vou só organizar. Não. Vamos trabalhar isso aqui que você vai conseguir organizar com facilidade, que você vai criar gosto por organizar, É. depois que você quebrar as crenças. Eu lembrei de que uma das coisas que eu mais acredito nesse trabalho é da importância da intimidade com o dinheiro. A gente Sim. não tem intimidade com dinheiro. Dinheiro é sujo. A gente aprendeu que dinheiro é sujo. É. E o sujo não era só de, ai, papel é sujo. A gente sabe que é isso, né? Então as pessoas não têm intimidade com dinheiro. Muita mulher, principalmente, fala assim: ai, não, eu sou provedora, mas meu marido que cuida disso, porque eu não entendo nada de dinheiro. É. Pô, você é provedora, você ganha 70, 80, às vezes sustenta a casa e você não cuida do seu dinheiro. Vamos lá, vamos entender por quê. Porque tem muita coisa por trás. Então, eu acredito que o que a gente tem que aí diminuir, além de as crenças, é ter intimidade. Falar de dinheiro, pegar do dinheiro, falar, esse dinheiro é meu, Ter dinheiro na carteira. eu vou ter posse, eu tomo posse disso. Exatamente, ter dinheiro na Ter dinheiro na carteira. E carteira falar sobre traz dinheiro. isso. É. Eu não acho que tem que falar de salário. Mas por que não falar? Sim. É perguntar isso, é se questionar por que que dinheiro é um tabu na sua vida. É meio que Uhum. isso. E você nichou para mulheres? Mulheres. Minha intenção é trabalhar com mulheres. Como eu comecei muito cedo, tem uma porta aberta ali para adolescentes também que tenham interesse, vou ser Ah, sincera, legal. mas o foco principal são as mulheres, até porque eu acho que essas próprias mulheres podem ensinar os seus filhos. Sim. E elas Uhum. terem essa autonomia de ensinar os seus filhos a isso e que vai impactar para a família inteira, né? Sim. Pode falar, pode falar. A gente estava aqui, né? E no caso você criou um método que você une, então, a mentalidade, as técnicas e aí transfere a parte do investimento para uma terceira pessoa. E a partir daí, você vai atender como? Mentoria, Minha ideia é consultoria, como consultoria que é? mesmo, então a Tá. gente vai dividir essa consultoria em basicamente 3 etapas, tá? Uma focada no mental, então aí identificar quais as crenças, qual o comportamento da pessoa, Uhum. qual o conhecimento dela de dinheiro, comportamento de compra, comportamento de conhecer mesmo, aqueles muitos bate-papos que a gente sabe que às vezes que parecem que não são nada, mas que a gente vai pegando todas essas Ah, informações sem da dúvida. pessoa. A segunda é a organização, então eu não vou fazer, eu vou ensinar a pessoa a fazer, vamos fazer juntas, né, na verdade, Uhum. porque ela precisa ter autonomia, né? Sim. Senão ela contrata uma pessoa para cuidar das finanças dela. E depois ela não mantém, né? Se ela não Exato, aprender. exato. Então a gente vai construir isso juntos da melhor forma. Então, mostrando as possibilidades, mostrando as ferramentas e esse cuidado sempre com um objetivo. Então, qual que é meu objetivo? Ah, quitar minhas dívidas. Qual que é o meu objetivo? Comprar um carro. Qual que é o meu Uhum. objetivo? Fazer uma viagem para Disney. Qual que é o meu objetivo? Começar a investir. Qual que é o meu objetivo? Aposentadoria. Então, sempre vai ser isso. Por isso que entra aí essa parte do investimento. Porque a pessoa pode querer investir. Sim. Então, essa parte do planejamento, além de eu falar para ela, ó, você tem que controlar isso assim, não, a gente vai fazer todo o overview da situação atual, como ela vai controlar e dividir aí mesmo quanto ela vai separar para aposentadoria, ver um seguro de vida que ela precise, e o quanto para o sonho dela, quanto ela está despendendo com moradia, e fazer todo o planejamento para que ela seja autônoma e consiga aí seguir e realizar os sonhos dela, principalmente, né? Que acho Sem que esse é o dúvida. maior objetivo. A pessoa se organizar, ter conhecimento e autonomia para conseguir alcançar os Tocar o dia a objetivos. dia, né? Eu conheço infinitas mulheres que eu sei
tem o sonho de levar o filho pra Disney, eu sei que tem condições, mas não consegue. Sim. Mas não consegue. Por quê? Eu também conheço algumas. Então, muito... Eu acho que tem muito da crença, porque a Disney... Imagina que eu vou conseguir ir pra Disney. Imagina. Né? E falta organização. E aí eu acredito muito nisso. Quando eu mostrar, ó, isso aqui é sua crença. E olha aqui, ó. Se você fizer assim, 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 você consegue ir em tanto tempo. Sim. E aí a pessoa tem que executar Cria um também, objetivo, né? e aí ela consegue materializar aquele sonho, na realidade. Que eu acho que quando a pessoa olha e acha que é tão distante de alcançar, ela acaba minimizando aquele sonho, porque ela fala, pra que eu vou ficar pensando nisso se eu não vou conseguir? Continua sendo só um sonho, na verdade. Isso. Né? Não vira um objetivo. Deixar de ser sonho. A hora que você fala assim, objetivo. Olha, por A mais B, né? Porque no fim você prova pra pessoa que em 2 anos ela consegue. Isso. Aí deixa de ser sonho e passa a ser objetivo. Poxa, em 2 anos passa rapidão, Inclusive, né? os objetivos são pautados no método SMART também, tá? Sim. Mesmo sendo um objetivo financeiro, a gente pauta todo no método SMART para que a pessoa consiga atingir. Então, é bem completinho, assim. É, muito legal. E quando a gente... e eu esqueci, depois tem o acompanhamento, né? Porque aí a pessoa tem que tocar, mas não é beijo, tchau, entreguei, acabou. Aí a gente tem mais algumas sessões de acompanhamento, que vai depender do que o cliente escolher, para que a gente realmente tenha certeza que ele consegue caminhar sozinho. Nossa, fundamental isso, né? Porque é igual dieta. Se não tiver alguém lá, você vai lá, emagreceu 2, 3, ficou feliz da vida e daqui a pouco, 2, 3 vezes você volta tudo de novo. Sim. Porque não tem ninguém, né? Lá puxando pegando no pé, né? O acompanhamento faz muita diferença. Porque a crença, ela ainda vem, né? Sim. E normalmente o que pega nesse período é a crença, porque o método você já passou. E aí vem a vozinha de novo. Vai surgir outra, né? Você não sabe mexer com planilha. Não vai dar certo. É isso. Volta pro caderninho, porque você não sabe mexer com a planilha. Ou às vezes também tem a que é compulsiva, né? Tipo, reduziu as compras, mas daí 2, 3 meses bate uma abstinência. Tem que ir lá comprar a tremedeira, né? E também tenho total consciência que podem aparecer pessoas que eu não resolvo o problema dela de compulsão. A gente vai indicar uma terapia, né? Sim, Aí, porque tem coisa mais profunda. Se for realmente uma compulsão, a gente sabe que precisa de um tratamento. Sim. Não, se for só estou muito ansiosa, vou comprar. Só uma consumista básica, Quem nunca teve um dia muito estressado e sabia que não tinha R$1, mas foi lá e pediu um iFood? Muita gente. Então, assim. Fala, eu mereço. A gente tá sempre merecendo. Pior que a gente precisa. Olha, até eu já caí nesse lugar, né? Não, eu também, gente. Hoje eu mereço. Hoje eu mereço. Às vezes é um vinho, às vezes é uma blusa, às vezes é roupa. A gente vai fazer, não vai pequenos deixar. Presentes, mas quantos, né? A gente vai merecer todo dia. Que a gente anda merecendo muito. Mas é muito. E é isso também que eu quero. A pessoa aprender a reconhecer quando isso passou do limite. Porque a gente não vai deixar de fazer. A gente é muito merecedor, né? Mas... Tem até um filme que há muito tempo atrás eu assisti, que é... Eu não vou lembrar agora, Beck, alguma coisa, que ela comprava um monte de roupa e enfiava dentro do guarda-roupa. É antigo, não é? Mas é muito bom. Eu lembro disso. É antigo assim, né? Não, ela escondia a roupa. Mas eu lembro disso. Ela morava com a amiga, e a amiga falava, não, você vai ter que sumir com essas coisas. Aí um dia ela foi, enfiou tudo num saco, murchou, enfiou tudo dentro do guarda-roupa. Só que o guarda-roupa explodiu, né? Porque caiu em cima dela. Você sabe que o meu maior treino foi dentro de casa com esse tipo de coisa? Quando eu casei com o meu marido, ele trabalhava em uma empresa esportiva e ele tinha desconto. Gente, ele todo final de semana comprava trazer uma coisa. 1 milhão de coisas. Roupa, tênis. Ele tinha tênis assim, ó. E aí, ele me falou, nossa, como que seu dinheiro rende? É uma centopeia? Como que não rende, né? E aí, assim, foi muito complexo. Ele era o tipo de pessoa que ele acreditava que para ele guardar dinheiro, ele tinha que ter uma prestação, por exemplo, né? Então, teve tudo isso, ele comprava muito, porque não precisava guardar. Mas esse é um pensamento que eu vejo muito, e é uma coisa meio de brasileiro, né? Se eu não comprar uma casa em 30 anos, não vou comprar nunca. Aí vai lá e faz a dívida para que, ao ter a dívida, consiga construir um patrimônio. Mas é mentalidade mesmo. A gente vê muita gente com essa mentalidade. E na análise que a gente faz, por exemplo, vamos usar o exemplo de comprar uma casa. Isso é analisado. Às vezes, realmente, o que vale a pena para a pessoa é realmente comprar uma casa. Às vezes, ela já é parcelar, né? Financiar. Às vezes, ela já tem um valor legal investido e ela não quer despender daquilo,
ou às vezes ela precisa com uma certa urgência, do qual ela não tem condições de esperar. Então, Sim. tudo isso também é analisado Sim. pra gente Mas é que às dar vezes a melhor pessoa, opção. ela não consegue guardar nunca. Nunca. E aí ela tem que ter a dívida para poder comprar alguma coisa, Sim, né? Justamente. meu Se eu não marido era tiver assim. dívida, eu não consigo comprar Mas, nada, ó, gente. vencemos. Olha aí. E isso é uma super. As pessoas falam um pouco disso, eu acho. E aí tem crença aí de baixo. A gente Super, ouve sim. muita gente falando: não, se eu não tiver uma dívida ali, um boletinho, eu gasto com outra coisa e perco o objeto. Ok, é uma forma que a pessoa encontrou ali, né, de construir um patrimônio de alguma forma, mas não é o melhor método financeiramente, né? Conforme cada situação, claro. Mas... tem que ser uma decisão consciente. Eu acho que isso é o mais importante. A pessoa tomar essa decisão consciente, não é a única forma que eu consigo. Sim, é isso. E a gente tá caminhando pro final, você acredita? Mas já. Caramba. E aí mas tem a uma gente perguntinha tem ainda, aquela, né? você vai fazer a pergunta? Posso perguntar. Então, Ju, tá conta bom. pra gente. Que momento aí da sua vida que você sentiu que deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista? Há poucos meses atrás, tô falando da minha vida de empreendedora, né? Eu tava empreendendo, mas no nicho errado. E aí eu comecei a perceber que eu tava pegando todo o meu conhecimento, toda essa bagagem, tudo que eu apliquei com a minha família, com outras pessoas que eu conheço, e jogando no lixo. E deixando de realizar um sonho que eu sempre tive. Porque quando eu fiz a faculdade de economia, o meu TCC foi sobre evolução do salário mínimo e o impacto no poder de compra da população. Eu queria mudar a forma como as pessoas têm essa autonomia financeira desde sempre. Mas eu tinha esquecido disso. Então, faz cerca de 6 meses que eu voltei a ser protagonista do meu negócio, da minha vida e do meu dinheiro, e na frente de muitas mulheres que vão conseguir aí ser autônomas e ter uma liberdade financeira. Uau! Gente, gostei, hein? É demais, aí virou manifesto. Manifesto, slogan também, né? E super necessário, porque a gente precisa mesmo dessa educação financeira, desse planejamento, e a gente consegue ir muito mais longe, né? E desde o comecinho, né? Eu acho que a ideia de você pensar nos jovens é muito boa, porque ele já vai crescendo de uma forma diferente, ouvindo coisas diferentes, né? Óbvio, né? A mãe, o pai também tem que corroborar com esse posicionamento. Mas o jovem, às vezes, ele traz essas falas para dentro de casa e conscientiza essas pessoas que estão lá dentro sobre dinheiro. Isso também é uma porta aí bem legal, né? Ela tá aberta, eu gostei. Só acredito que talvez eu precise trabalhar isso de formatos diferentes. Sim, então, porque jovem é outra modelar outra essa forma. parte ainda. Mas aí aquela outra vida que você tinha como empreendedora vai te ajudar. Vai. E eu conto com as protagonistas de saia para me ajudar também, né? Sem dúvida. É um propósito muito lindo. Foi um prazer tê-la conosco, viu, querida? Muito bom. E você em casa, gostou do conteúdo, né? Você ficou com alguma dúvida? Quer entender mais sobre o método da Ju? Coloca aqui nos comentários pra gente. E se você não seguiu a gente, já aproveita, já segue, já ativa o sininho. Sempre tem conteúdo de qualidade como esse que a gente apresentou aqui, né? Então, um grande beijo e até mais.